Nós temos uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você vota, você participa. Tá aqui, ó. Você demitiria a Carpini do São Paulo? Eu acho que... Já passamos aqui da marca dos 3 mil votos. Sim, já deu 57% dos votos. E a opção não, tem que ficar, 43% dos votos. Enquete agressiva. É, rapaz, tá vendo, Será que né? esses 40 votos aí são de São Paulinos? 40% de votos? São votos de São Paulinos? Será? É porque aqui na redação, antes da gente entrar no ar, aí o pessoal trabalha aqui, vi vários corintianos, palmeirenses, todo mundo aí, um coro, só fica Carpini. Ou tinha um coro aqui, não, vocês não vão pedir, falei, a gente não vai pedir cabeça de ninguém, né? Não, Carpini tem que ficar. Você participa aqui da nossa enquete no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque a gente quer saber, torcedor de São Paulo agora está muito chateado, revoltado com a atuação da equipe, mas é fato, antes da data FIFA, já na eliminação do Campeonato Paulista, a pressão em cima do Carpini era gigantesca, agora então, com essa derrota, com esse também fator inédito que ele teve, essas 3 substituições, as 3 paradas que ele não quis fazer, São Paulo ficou com 1 a menos, levou o gol, enfim, colocou o Rames para jogar, estava todo mundo pedindo. Bruno Prado, tem muita pressão para cima do Carpini. O Júlio Casares, depois a gente vai até exibir o vídeo, Júlio Casares, presidente do São Paulo, ao conversar com um torcedor lá no Morumbi, há 2 dias atrás, né, ele disse, não, peraí, o Carpini só tem 14 jogos, mas... eu não sei se essa diretoria do São Paulo aguenta tamanha pressão de rede social e também de torcedores que nesse exato momento estão chateados com o trabalho aí do Carpini. Essa é uma pergunta, porque infelizmente as redes sociais elas acabam tendo influência em decisões. E eu digo infelizmente porque, claro, todo mundo quer opinar, quer escrever na sua rede social, escreva o que quiser. Mas dirigente, treinador, não tem que levar em conta as opiniões das redes sociais para tomarem decisões. Eles têm que decidir pela cabeça deles, pelo que eles esperam de um trabalho, pelas opções, o técnico, no caso, pelo que ele espera de um time, da parte técnica, da parte tática, pelo desempenho, o presidente, pelo que ele... espera do trabalho de um treinador, pelo que ele acredita que o time pode fazer, não porque estão falando, estão reclamando, mas isso é muito levado em conta, e não falo no São Paulo, em todos os clubes, ou em praticamente todos, talvez tenha uma ou outra exceção aí. Então isso vai ter um peso. E aí cabe ao Casares entender o que ele quer para o time. Ele acha que o trabalho é bom? Ele não acha? Se ele acha que o trabalho é ruim, se ele demitir, a gente chega à conclusão que ele achava o trabalho ruim, mas ele ficou ruim só depois da derrota de hoje, antes ele era bom, que ele manteve, ele teve 17 dias. Ele poderia, se ele achava que era ruim, que não ia dar em nada, ele podia demitir e o novo técnico trabalharia 17 dias. Aí passam 17 dias, aí no primeiro jogo ele troca. Seria incoerente da parte dele, né? Então tem que ver o que o presidente vai decidir. O trabalho até agora, a maior parte dos jogos foram ruins. Se for fazer uma avaliação de 15 jogos, até agora o trabalho é ruim, mas é o presidente que tem que tomar a decisão. E o presidente tomou a decisão de mantê-lo, mesmo tendo 17 dias para fazer uma preparação para o que seria um novo treinador. Se ele achava, depois do Paulista, que era um trabalho que poderia permanecer, que poderia crescer no clube, ele deve ter a mesma opinião, né? Se ele trocou por um jogo, então ele não tinha muita convicção do que ele fez lá atrás, né? O problema do São Paulo hoje, José Manuel de Barros, é o treinador? Eu acho que é um dos problemas, não que o Carpini seja ruim, que não tenha capacidade de evoluir, ele evoluir, fazer o São Paulo evoluir também, mas pela dúvida que ele traz, né, pelo noviciato. Ele é um treinador que está chegando para dirigir um time do tamanho do São Paulo com a pressão que tem o São Paulo, né, que conquistou a Copa do Brasil e aparentemente havia dado um alívio nessa pressão que existe, nessa cobrança por títulos. Pouco antes teve o Campeonato Paulista, agora uma Copa do Brasil, mas a gente vê que não é assim. Esse ano, e o torcedor já olha para a Copa Libertadores e quer algo mais, quer ir longe. Mas eu acho que a avaliação tem que ser do dia a dia, num primeiro momento, uma avaliação até do grupo,
que, teoricamente, eu não sei se o Bruno e o Piperno concordam, porque tem o Barcelona, talvez seja o jogo mais difícil, fora de casa, contra um time argentino, contra o Tajeres, que, repito, faz uma boa campanha lá no Argentino, está em segundo lugar, aquela coisa toda. Tem o Cobresal depois, que aí ele tem que ganhar, senão aí a casa cai mesmo, né? E aí tem os 2 jogos com o Barcelona, a volta do Tajeres dentro de casa tem que devolver. Enfim, tem essa questão do grupo também. Ele estreou fora contra o adversário mais fácil. Então, dá para reagir? Dá para reagir. Agora, nós estamos falando em cima de desempenho que não vê. O problema é esse. A gente não viu no Campeonato Paulista e a gente não vê depois de 17 dias de trabalho, de treinamento, ainda com jogadores contundidos, jogadores importantes, sem participar desses treinamentos. E certamente isso faz alguma diferença, ou muita diferença, na formação, na formatação de uma equipe. Mas, assim, uma grande interrogação que fica é por que o São Paulo perdeu aquela organização que tinha no ano passado, que levou ao título da Copa do Brasil, e não apresenta mais nada do que tinha. O Carpini mudou tudo. Não seria o ideal ele dar sequência àquele trabalho? Ou ele é muito diferente do Dorival Júnior? Ele tomou a decisão errada, não vou mudar tudo aqui, e aí o elenco não está assimilando. Enfim, essa avaliação de se o treinador deve continuar ou não, tem que ser feito em cima ali do dia a dia, do Muricy, das pessoas que estão acompanhando ali ainda. Eu não acho que a decisão deva ser ainda em cima do jogo de hoje. Repito, quem reclama com razão, porque o time jogou mal o Paulista, notadamente esses jogos finais decisivos, e começa mal a Copa Libertadores da América. Mas é uma aposta que o São Paulo fez num jovem treinador, e assim, não adianta você deixar ele 14, 15 jogos, já fala, não, já avaliamos e não queremos mais. O Bruno falou corretamente, essa avaliação devia ser feita ao final do Campeonato Paulista, para que o novo treinador trabalhasse 17 dias. Se o São Paulo bancou para iniciar o ano para valer, com Libertadores e Brasileiro, acho que tem que deixar mais um pouco. Ô Piperno, Thiago Carpini é o principal culpado pela fase do São Paulo? Principal não, mas é claro que ele está inserido em um contexto de um grupo, de uma equipe que não vem produzindo bem. E agora, porque, veja, é muito difícil, eu sempre tenho um pouco de reservas, né, em relação a emitir juízo definitivo sobre trabalhos em comecinho assim, de temporada. Porque vamos considerar também que os estaduais são a parte menos importante que um clube tem. Só que aqui, às vezes, a valorização disso aí, ela é desproporcional à importância que de fato merece. Então, ele fez um Campeonato Paulista ruim? Fez. São Paulo jogou mal e muitas vezes? É verdade. Aí vamos comparar. Porque a gente tem que comparar coisas iguais. Pega o Campeonato Paulista desse ano com o do ano passado. Ano passado, São Paulo fez 1 ponto a mais que esse ano, também foi eliminado nas quartas e nos pênaltis, né, por um clube de segundo escalão. Até esse ano o adversário era, em tese, mais difícil que o do ano passado. Porque era um time de Série B, o do ano passado não era. Aí tem a tacinha lá contra o Palmeiras, né? Enfim, a Supercopa, isso aí, bacana, o torcedor vibrou. Teve até a editora que fez pôster para vender na banca e tal. São Paulo curtiu isso aí. O Carpini, naquele momento, era a nova revelação, né? Até porque naquela semana São Paulo também havia vencido o Corinthians em Itaquera. E depois disso, São Paulo caiu na real. Quer dizer, ou seja, tem que trabalhar muito, tem muita coisa para fazer. E aí o São Paulo vai jogar Libertadores e num jogo atípico, o São Paulo não só atua mal, como perde na estreia. Então eu acho assim que, juntando tudo, ainda é muito prematuro para um juízo definitivo a respeito do trabalho do técnico Carpini. É óbvio que esse começo não é lá muito animador, tem a questão do Rames, que precisa de uma solução, e eu acho que o Carpini fez muito bem em escalar o colombiano hoje. Quer dizer, vocês estão pedindo o cara, vocês imaginam que é o Rames da seleção colombiana? Então agora a gente vai ver. E a gente viu que não era. É uma utopia imaginar que o São Paulo tenha no elenco aquele jogador que foi, por exemplo, muito bem no amistoso da seleção colombiana lá contra a Espanha. Então, tudo isso resumido aí... e veja, uma outra coisa. São Paulo não fez um bom Campeonato Brasileiro bom. São Paulo fez uma ótima Copa do Brasil. Então, eu acho que é óbvio que o São Paulo não vai inspirar, não vai provocar tantos sustos quanto o Corinthians no Campeonato Brasileiro.
Mas eu também acho que, por enquanto, por tudo que a gente viu, São Paulo também está longe de ser aí uma potência para esse próximo Brasileirão. Mas eu acho que o trabalho ele tem que prosseguir. Eu não interromperia o trabalho do Carpini agora. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Estamos aqui falando desse jogo. Tadieres 2, São Paulo 1 na estreia do Tricolor Paulista pela Libertadores da América. O torcedor do São Paulo está aqui nas redes sociais revoltado com o trabalho do Thiago Carpini. E um jogo como o de hoje, um jogo que o São Paulo não foi bem, faltou organização para esse São Paulo. Tudo que a gente já falou sobre o que aconteceu nessa partida, é claro que faz a gente repensar muita coisa. Inclusive o início da trajetória do Carpini, que começou vencendo a Supercopa Rei, quebrando um tabu em Itaquera contra o Corinthians. Será que esses dois jogos, contra Corinthians e São Paulo, Bruno, Piperno e Zé, será que era um reflexo ainda da era Dorival Júnior e a gente colocou talvez muito protagonismo do Carpini naquele início de trabalho? Sem dúvida houve um exagero ali, eu falei isso algumas vezes aqui. E claro, era o Carpini era o treinador, fez o trabalho dele, mas o jogo do Corinthians era um jogo da 4ª rodada do Campeonato Paulista. E o do Palmeiras foi logo depois, na mesma semana, ou seja, o 5º jogo da temporada. O jogo do Corinthians foi numa terça, o jogo do Palmeiras foi domingo. E sem tirar o mérito de ganhar Itaquera, o São Paulo nunca havia conseguido, o São Paulo vence o Corinthians em Itaquera no momento que o Corinthians vinha numa sequência de derrotas, né? O Corinthians ali estava, ele estreia ganhando do Guarani, aí na segunda rodada ele perde do Ituano, que foi a única vitória do Ituano no campeonato. Na terceira ele perde o São Bernardo, na quarta ele perde para o São Paulo e depois toma 3 do Novo Horizontino e cai o Mano Menezes, no mesmo dia em que o São Paulo empatou com o Palmeiras e ganhou nos pênaltis. Foi de manhã esse Corinthians e Novo Horizontino. Foi às 11 da manhã. Em Itaquera, à tarde, teve aquele Palmeiras... Os 3 gols do Gênison. Que só fez esses gols aí em não sei quanto tempo, e até saiu agora do Novo Horizontino. Enfim, e o jogo com o Palmeiras, aquele jogo com o Palmeiras foi um jogo muito ruim, aquele jogo, dos dois lados. Foi um 0-0 que era para ser 0-0 mesmo. Foi um jogo em que não aconteceu quase nada. Aí o time ganhou nos pênaltis, ok. Era uma taça que estava ali em disputa e valeu ganhar a taça, beleza, mas... Assim, querer sempre uma solução mágica, né? Que naquele momento os elogios ao Carpini foram grandes, mas foram exagerados e eu já tinha aquela opinião naquele momento e falei aqui várias vezes. Porque era o 4º e o 5º jogo do cara, né? Não tem mágico que vai chegar ali... agora o cara colocou a mão, tá tudo maravilhoso. E também não foram 2 jogos maravilhosos do São Paulo, foram 2 resultados legais, bons, clássicos. Um você ganhou a taça nos pênaltis, o outro você ganhou pela primeira vez no campo do adversário, que você nunca havia conseguido. Mas não foi, mas longe de terem sido atuações brilhantes, assim. Então há muito exagero e acreditar muito, assim, que vai ter o cara que vai resolver. Isso é uma coisa muito comum no futebol. E o São Paulo tá com um ano complicado, aí o cara que vai resolver é o Rames Rodrigues. Aí vamos supor que o Rames agora tem uma sequência. Hoje ele não jogou bem, assim como o time todo, o time perdeu. De volta à rádio, Bruno Prado. Desculpa te interromper. De volta à rádio Jovem Pan, Tadieres 2, São Paulo 1. E a gente falando, né, do começo do trabalho do Carpini, quebrou aquele tabu em Itaquera, venceu a Supercopa Rei. E eu perguntei aqui pro Bruno, Piperno, Zé, se aquele começo de trabalho, que a gente deu tanto protagonismo ao Carpini, falou bastante do São Paulo do Carpini, será que não era um reflexo do trabalho deixado pelo Dorival Júnior, que foi a seleção brasileira? Com a palavra o Bruno Prado. Eu ia dizer que houve um exagero de todo mundo. Eu falo muitas vezes aqui, as coisas são muito exageradas, para cima e para baixo, né? Tudo parece a coisa mais importante do mundo. E ali conseguiu 2 bons resultados em clássicos, o que é legal, não estou dizendo que não tem que comemorar, que ganhou um clássico, que ganhou uma taça, ok? Mas entender ali, parecia que o Carpini era um mágico que em 4 ou 5 jogos, nossa, o São Paulo tá jogando, e nem foram grandes jogos. Então havia o exagero e sempre aquela coisa de achar que vai ter um cara que vai ser a solução ou um cara que vai ser o problema para tudo. Aí o time começa a não ganhar, começa a jogar mal, aí o mágico que vai resolver tudo é o Rames Rodrigues. Se entrar o Rames aí, vocês vão ver, é por isso que não tá ganhando. Porque aí jogou o Rames hoje, o time não ganhou, o time jogou mal, ele também, e não ganhou. Agora o mágico que vai salvar tudo é o Galopo. Que tinha que jogar mais o Galopo, entrou, chutou na trave. Mas não é assim, não é que assim, entrar o Galopo, aí sim, né? Que até outro dia era se entrar o Rames, aí sim. Não tem esse negócio, não tem um mágico que vai chegar e salvar as coisas. Acho que o trabalho do Carpini, ele não é bom até agora.
ele perdeu em relação até à comparação com o time do ano passado, é até difícil fazer, porque era um time diferente, né? Saíram o Beraldo, Caio Paulista, o Nestor era um outro titular que não jogou esse ano e não tem um jogador com a mesma característica que ele. Você pode jogar de outras formas, é claro que você pode jogar bem sem o Nestor, mas aí você já é obrigado a mudar as características. Ele era um meia que jogava aberto na esquerda, mais 2 meias ali por dentro, 2 meio-campistas, Pablo Maia e Alisson, e o Nestor sem a bola vinha para dentro, tornava-se mais um jogador de meio-campo, e sem a bola ele fechava o lado esquerdo. Não tem ninguém com essa característica no elenco. Talvez o Michel Araújo, mas não é uma solução assim tão óbvia. E lesões também aconteceram. Aí eu não estou tirando a responsabilidade do Carpini, que realmente o trabalho dele é ruim até agora. Mas além da saída, 2 saídas e um titular que ainda não jogou no ano, o Lucas teve lesão, ficou um bom tempo fora, o Rato teve lesão, o Rafinha teve lesão. Então, também por isso já era um time diferente. Ele teria que jogar diferente. Ele tem características diferentes do Dorival. O Dorival ele gosta que o time troque mais passes, se aproxime mais, tem mais paciência para chegar ao gol. O Carpini, ele já quer que o time seja mais acelerado, que chegue ao gol mais rápido. Usa, às vezes, ligação direta da defesa para o pivô, quando é o Caleri. O pivô hoje também, o Caleri era uma ausência, como foi contra o Novo Horizontino. Então, tem uma série de coisas. Acho que o trabalho dele não é bom. Lesões, saídas. Então, é bem diferente do ano passado. E a gente tem um vídeo aqui que eu tinha prometido do Júlio Casares. Isso foi anteontem, né? O Casares, lá do Morumbi, foi questionado por um torcedor, né? Tinha um torcedor ali pedindo a saída do Carpini. E aí o Casares falou, não, calma aí, ele só tem 14 jogos com o São Paulo. Vamos acompanhar. Eles estão querendo que troque o Carpini. Eles estão querendo. Calma, tem 14 jogos. Ele foi campeão da Supercopa e quebrou um tabu. Tem que ter calma. Vamos apoiar, vamos estar aqui. Dia 10 vamos lotar aqui. Vamos apoiar a Libertadores, vamos com tudo. É nóis. Um abraço, Casares. Tamo junto. Eles estão querendo. Depois dessa, fica difícil, né? Seria até bizarro se o São Paulo mandasse embora o Thiago Carpini. A informação que chega, inclusive, até o André Hernan acabou de publicar, é que está mantido o Thiago Carpini, hein? Não mudou a posição da diretoria do São Paulo. É claro que o futebol é muito dinâmico, a gente já acompanhou muitas coisas assim, mas seria bizarro, né? Um vídeo desses e basicamente no dia seguinte mandar o cara embora. O que você pensa, José Manuel de Barros? Também quero saber do Piperno. Não, eu também acho que não é hora para tomar essa decisão, até porque se fosse para tomar alguma decisão, teria que ter sido 17 dias atrás. Há atenuantes no jogo de hoje, você pode concordar ou não, mas 3 contusões numa etapa do jogo é algo anormal, né? Apesar disso, São Paulo jogava muito mal, né? Com esses jogadores em campo, com o Rafinha em campo estava mal. Entrou o Igor Vinícius, continuou mal. Com o Lucas em campo também estava mal. Ele saiu, continuou também, né? E o Ferreira entrou bem mal, né? Foi se ligar no segundo tempo. Foi entrar no jogo, na verdade, né? Mais no segundo tempo, né? E o Wellington Rato também perde muito ali na força de marcação. Ele é um jogador que ajuda muito nessa questão tática, fechando aquele lado do campo. Quando ele sai, o time sofre um pouco com isso. Então, apesar, tem isso de atenuante. Tem um adversário que talvez seja o mais difícil do grupo, o jogo fora de casa, e não foi só hoje. O São Paulo, na verdade, nunca ganhou do Tadjeres. O Data Bruno pode me desmentir se eu estiver errado. Nunca ganhou. Mas nunca ganhou do Tadjeres na história. Sim. Acho que foram 5 jogos, né? 2 derrotas e 3 empates, algo assim, ou 3 derrotas, 2 empates, não lembro direito assim. Só sei que nunca ganhou, foi mais um jogo contra esse adversário. O São Paulo começou bem com o Carpini, né? A vitória lá em Itaquera, o título em cima do Palmeiras, tal, mas depois parece que foi murchando, né? Com contusão ou não. Mas uma coisa muito clara que o Bruno falou, e com toda razão, é que o lado esquerdo defensivo hoje é mais fraco, né? O time com Beraldo, que jogou muito agora recentemente, pelo menos no primeiro jogo contra a Inglaterra, com a camisa da seleção brasileira, e o Caio Paulista funcionava melhor do que o Wellington, ou seja, os reservas do ano passado hoje são titulares nessas 2 posições, ou seja, se eram reservas é porque eram mais fracos, piores. Então piorou esse lado do campo, né? A ausência do Rodrigo Nestor, uma série de questões que precisam ser avaliadas. A ausência do Caleri, e todo jogo vai acontecer, porque o São Paulo não tem um substituto, né, nesse nível. E se o Lucas sai também, não tem outro jogador
e talvez nem no futebol brasileiro. Não dá nem para falar, vamos contratar. Não tem, né, do nível dele, não tem. E o peso da mudança de um treinador. Isso aí não tem. O São Paulo vai pagar por isso até um certo tempo aí, mas se a diretoria decidiu mantê-lo, contratá-lo no começo do ano, né, e mantê-lo ao final do Campeonato Paulista, eu acho que não tem por que pensar em mudança neste momento, né? Quarta-feira já tem jogo, né? Ele tem aqui um período aí para trabalhar. De quarta-feira que vem tem jogo de novo pela Copa Libertadores da América. Então vamos ver no Morumbi se o time vai apresentar alguma melhora. Tem que jogar melhor, até porque o adversário é talvez o mais fraco do grupo. Se nada evoluir até lá, eu não sei. Aí a batata já começa a esquentar de verdade mesmo. Eu acho que o São Paulo, no ano passado, foi muito rápido ao acertar com o Dorival. São Paulo e Corinthians demitiram seus técnicos na mesma semana. E o São Paulo foi muito rápido, ágil no mercado e trouxe o Dorival Júnior, deu super certo. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Hoje, se a gente fosse imaginar um cenário em que o Carpini vai deixar o São Paulo, talvez nas próximas horas, nos próximos dias, como disse o José Manuel, quem sabe depois do próximo jogo, a pressão está muito grande. Não sei se o São Paulo vai continuar com o Carpini, né, por muito tempo. Quem o São Paulo poderia investir? Porque olhando para o mercado nacional, hoje eu acho que a única opção disponível é o Felipão. Mas o Felipão tem forte identificação com o Palmeiras. Não sei, não consigo ver Felipão em São Paulo e Felipão. E lá fora, quem que seria esse nome aí também disponível para assumir o São Paulo? Também não sei. E aí, às vezes, você pega também um estrangeiro, demora para se adaptar, você perde a temporada, não sei. Então, das opções disponíveis, o São Paulo não tem assim, nossa, quantas opções aí no mercado, não é, Piperno? O Filipão andaram falando, não sei se está confirmado ou não, né, mas que ele teria recebido uma sondagem da seleção mexicana, né? Mas, não sei, eu confesso para você que o presidente Casares, ele tem assim alguns métodos, ele trouxe aí da iniciativa privada para contratar técnicos, né? Às vezes ele faz aí uma seleção e tal. Eu não excluo, por exemplo, a possibilidade do São Paulo, quem sabe em algum momento, se daqui a pouco tiver que trocar de técnico, dê aí uma nova piscadela aí para o Hernan Crespo. Então, mas eu acho que essa variável não é algo que ainda seja de fato, imagino eu, né, considerado pela direção de São Paulo. Está muito cedo. 15 jogos. Eu acho que qualquer que seja o técnico merece mais tempo, até porque o trabalho realmente não está bom, mas também não está. O São Paulo não está ao fundo do poço, né? Então, tem que esperar um pouquinho mais, sim. Alguns jogadores que estão fora, como o Lucas, né, fazem, mas muita falta, né? E aí não é um problema do técnico. E aí eu acho que é fundamental a direção de São Paulo dar, sobretudo, garantia ao técnico que ele tem segurança para trabalhar realmente as ideias dele, né? Porque às vezes o treinador, principalmente o técnico jovem, ele fica inseguro. Eu acho que o episódio do Rames no jogo contra o Novo Horizontino foi típico disso. Bateu uma insegurança, né? Colocou só no finalzinho. Então, chamar o Carpini e falar, olha, você tem carta branca nessas próximas rodadas, né? A gente, óbvio que ninguém pode te garantir a eternidade aqui, mas enquanto você for técnico de São Paulo, você tem liberdade para ir trabalhar as suas ideias, porque você foi contratado para isso. Você não foi contratado para imitar ninguém, né? Você foi contratado para ser você aqui, pelo que você andou fazendo e tal. Então, a gente vai te dar esse respaldo. Talvez por ser um técnico jovem precise disso. Talvez ele sinta, aliás, esse também é, assim, uma das funções que o Muricy tem, né? Para ser realmente esse amparo que um técnico jovem precisa. E o Rames Rodrigues, hein? Hoje escalado como titular. O que vocês acharam do jogo do Rames Rodrigues com o São Paulo? O torcedor estava pedindo o Rames titular e o Carpini atendeu. José Manuel de Barros. Decepcionante, mais uma vez, né? Eu escalaria também o Rames Rodrigues. Acho que o Carpini tem razão. Depois das atuações que ele teve lá com a seleção da Colômbia, assim, todo mundo, escuta, é culpa do técnico que ele não joga no São Paulo.
Então, o treinador tem que escalar. Todo mundo acha que ele tem que jogar, então escala. E eu escalaria de novo contra o Cobressal, no próximo jogo. Não, vamos dar continuidade. Lá fora, foi titular e de novo agora. A situação do Lucas é complicada, né? Provavelmente não vai ter condição, não sei. Não sei se já saiu alguma informação, algum boletim, mas eu escalaria de novo para o próximo jogo, né? E exigiria uma resposta do São Paulo. É um momento em que, acima de qualquer questão tática, técnica, tem a questão dos jogadores se fecharem ali, juntamente com o treinador, com a comissão técnica, para dar uma resposta no Morumbi no próximo jogo. É isso aí que o torcedor vai continuar vendo durante essa temporada? Ou não? Tem que mostrar que é um São Paulo diferente. Então, é jogo-chave na próxima quarta-feira, né? E é um jogo para ir ganhar, e não é só ganhar bem, dando uma resposta. De novo, dando esperança para o torcedor de que será aquele ano que, num certo momento, houve... Eu não sei se dá para dizer uma ilusão ou se era real mesmo, se o torcedor tinha mesmo o direito de pensar de que ia fazer boas competições nesse ano, ir bem longe na Libertadores, ia brigar por título, ia também brigar lá sempre na parte de cima e nas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Muita gente falou que São Paulo tinha elenco para isso, não é? Então precisa mostrar uma hora, né? E não pode passar do próximo jogo, até porque perdeu o primeiro, tem que dar uma resposta imediatamente, já a partir desse segundo jogo. Mas o Rames Rodrigues me decepcionou bastante, de novo, com a camisa do São Paulo. De novo entrou naquela. Ele é um na seleção da Colômbia, ele é outro com a camisa do São Paulo Futebol Clube. E por que será, né? Com a resposta é ele, né? O Rames Rodrigues, ele que tem que dar a resposta. E não deu no jogo de hoje. Bruno Prado, o que você achou do jogo do Rames Rodrigues? Tinha muita gente aí pedindo o colombiano na escalação titular. Hoje esses torcedores foram atendidos, né, de alguma forma aí pelo Carpini. Começou jogando o Rames, São Paulo 1, Tajeres 2 lá em Córdoba, Bruno Prado. Não foi bem. Acho que não dá para colocar a culpa nele, porque o time todo foi mal, mas ele individualmente também não foi bem, não fez uma boa partida. Ele disputa a posição diretamente com o Luciano, né? E até agora, no São Paulo, não estou falando de carreira, estou falando do São Paulo, período que o Rames está no São Paulo, ele não jogou mais que o Luciano, por exemplo. Não jogou. O Luciano hoje entrou de novo e fez um gol. Eu concordo com o Zé que agora deixa o Rames jogar. Não ficaram pedindo, não querem ver, deixa jogar. Joga o próximo jogo, deixa jogar 2, 3, 4 jogos, deixa jogar. E ver o que acontece, já que tem que jogar o Rames, tem que jogar, tá bom, então joga o Rames. Mas até agora ele não justifica uma posição de titular absoluto do time. Você vê, né? O Carpini é um técnico jovem, promissor. Às vezes, se fosse um técnico mais experiente, mais cascudo, eu digo, será que ia ceder, talvez, a essa pressão? Porque tem técnico que é aquela coisa, você pode chiar, você pode falar, pode ter gente pedindo em rede social, esse cara aqui não vai jogar comigo, de jeito nenhum. Né? E o Carpini hoje colocou o Rames Rodrigues como titular. O PVC até deu a informação de que houve uma conversa muito forte do grupo do São Paulo com o Rames Rodrigues, pedindo um comprometimento com o projeto Libertadores. É o que se fala lá pelos lados do São Paulo, né? Que não é bem visto pelo técnico, não é bem visto pelo elenco do São Paulo, o Rames Rodrigues, pelo que entrega.